Vamos então para a palavra de Deus nesta noite, palavra de Deus exposta. Mateus capítulo 9. Nós temos já em alguns domingos fazendo a exposição de Mateus capítulo 9, falando de Jesus como o rei que atende às necessidades, aos pedidos. E hoje nós chegamos nessa que é a última mensagem desse capítulo 9 de Mateus. Nosso irmão já orou, já pediu a Deus que fale aos nossos corações nesta noite, né? Nós só confirmamos mais uma vez com um amém. Mateus capítulo 9, como é todo o capítulo, nós vamos ler à medida que nós desenvolvermos a mensagem. Irmãos, quero fazer algumas perguntas. Nós até já trabalhamos essas perguntas em uma das escolas dominical. Quando surgiu o trabalho? Quem inventou o trabalho? Se eu descobrir quem inventou o trabalho, vai ver comigo. Já ouvi isso, né? Creio que os irmãos também já. Quantas horas que eu tenho que trabalhar por dia? E quantos dias por semana eu devo trabalhar? Tem até um projeto no Congresso, um projeto meio polêmico com relação a essa questão da escala 6x1. Qual é o proveito do trabalho? Trabalho, trabalho, trabalho. Irmãos, quando nós olhamos para a Escritura como palavra de Deus, nós vamos encontrar todas as respostas possíveis para essas perguntas que eu fiz. Volto a repetir. Quando surgiu o trabalho? Quem inventou o trabalho? Quantas horas por dia e quantos dias por semana eu devo trabalhar? Qual é o proveito do trabalho? Quando surgiu o trabalho? Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 vai falar da criação de todas as coisas. O Deus Trino criando todas as coisas por meio da sua palavra. E no capítulo 2, em especial a criação do homem e da mulher. Já no capítulo 2, no verso 15, mais exatamente, Deus fala assim com o homem. Coloca o homem no jardim e fala que ele deveria cultivar e guardar o jardim. Então, quem inventou o trabalho? O próprio Deus. E antes ele estava trabalhando na criação. Deus dá uma ordem para o homem, então, tomar conta do jardim, cultivar. Por mais que fosse tudo fácil, as mil maravilhas, tudo beleza, tudo bom, mas ele tinha um trabalho a ser feito. Quantas horas por dia eu devo trabalhar, ou quantos dias por semana? Sobre a questão de quantas horas por dia eu devo trabalhar, não existe um texto bíblico falando assim, você tem que trabalhar 8 horas, 6 horas, 12 horas por dia. Mas podemos olhar para Salmo 127, verso 2, que fala assim, olha, inútil é levantar de madrugada e dormir tarde. Ou seja, inútil é para o homem acordar tão cedo e dormir tão tarde por causa do trabalho, se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar. Quanto a quantos dias por semana devemos trabalhar? Aí sim, nós olhamos para Êxodo, no capítulo 20 dos 10 mandamentos, e assim, olha, 6 dias trabalharás e farás nele toda a sua obra. E o 7º dia, que é o dia de descanso, ele também não é para nós, ele é para o Senhor. Para o Senhor. E então, o dia de descanso, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser aproveitado, sim, em primeiro lugar, com as coisas de Deus. Agora, qual é a relação do trabalho com Mateus capítulo 9, que é o capítulo base desta mensagem nesta noite? Irmãos, o capítulo 9 de Mateus, na verdade, ele é um registro de um dia inteiro de trabalho de Jesus. Desde o primeiro verso até o último, Mateus capítulo 9 é Jesus trabalhando o tempo todo. O tempo todo. E nesta última mensagem, nesse capítulo 9, eu quero então fazer com os irmãos como se fosse uma revisão de toda a trajetória de Jesus nesse dia. Ele trabalhou tão intensamente. Por isso, trago para essa mensagem o título de Jesus é o Rei que trabalha incessantemente.
ele não para o seu trabalho. Nós temos visto nesse capítulo 9, Jesus trabalhando, atendendo à necessidade dos mais variados grupos de pessoas que o procuravam, de pessoas que não o procuravam, de pessoas que fizeram pedidos, de pessoas que não fizeram pedido. E Jesus trabalhando, Jesus se colocando no caminho dessas pessoas. Então eu chamo e quero assim destacar aqui 11 coisas em todo esse texto de Mateus capítulo 9. Volte sua atenção para o primeiro verso. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Esse verso, na verdade, ele é uma continuação dos acontecimentos do capítulo 8. No capítulo 8, Jesus, depois de um ensinamento, ele entra no barco com os discípulos, atravessa, enfrenta uma tempestade, ele vai até o lado de Gadara, onde tem, Mateus fala de 2 endemoniados, outros evangelistas falam de 1 endemoniado, aquele que vivia nos sepulcros, se ferido e que ninguém podia contê-lo, naquele episódio da manada de porcos. Jesus liberta aquele homem, aquela cidade, aquele povo expulsa Jesus da sua terra. Jesus entra no barco com os discípulos e volta para a sua terra. Provavelmente esse retorno foi feito à noite. Por quê? Porque quando Jesus vai para lá já era mais o final do dia. Então Jesus volta. Então podemos crer que Jesus está chegando bem cedo à sua cidade, Cafarnaum, que era uma cidade portuária, que era uma cidade riquíssima. Era uma cidade de caminho, de comércio, né? Era uma cidade importante para a época ali em Israel. E Jesus começa então o seu trabalho e começa bem cedo. Eu creio que a princípio a ideia era de se retirar para descansar. Em um determinado momento, Jesus se retira com seus discípulos para um lugar reservado com o objetivo de descansar. Marcos vai registrar essa história, né, na multiplicação dos pães. Aí, de repente, quando Jesus está com seus discípulos, vem a grande multidão novamente, descobre que Jesus está naquele local. Jesus interrompe o seu descanso com os discípulos e vai atender às necessidades. Tanto que ele fala assim, olha, nós temos que dar de comer para esse povo. Jesus, irmão, é o rei que trabalha desde cedo. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Jesus, ele poderia ter ido para a casa dele com o objetivo de descansar, mas o fato é que Marcos e Lucas falam que quando Jesus chega na cidade, uma multidão estava esperando Jesus. Uma multidão já o aguardava. E Jesus não entra de mansinho, escondido e vai para sua casa, não. Jesus vai de um jeito que a multidão o encontra. Irmãos, Jesus é o Deus que não se cansa. Embora ele, como homem, teve sim momentos de descanso, porque ele foi 100% homem. Mas o fato é que Jesus, como Deus, ele está o tempo todo trabalhando, olhando para as nossas necessidades, como o nosso intercessor, como o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, desde cedo, assim que chega na cidade, e olha só, a prova disso é os versos seguintes, essa é a segunda coisa. Jesus vai para sua casa, e ele está em casa, de repente a multidão chega, e os versos 2 a 8, um texto que nós pregamos sobre ele, de repente aquela multidão vai ali para a casa onde está Jesus. Veja que o verso 2 diz assim, eis que lhe trouxeram, né, um paralítico num leito. Jesus, vendo a fé daqueles homens, fala assim, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Os outros evangelistas vão falar que os 4 amigos não conseguiram entrar com esse paralítico porque a multidão não deixava, ao ponto de eles fazerem um buraco no teto e descerem ali. Jesus então estava ensinando e de repente aparece um homem levado por seus amigos com uma necessidade. Jesus chega em sua casa, mas a multidão o seguia. E 4 amigos levam esse paralítico, Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus salva aquele homem. Irmãos, a casa que era para ser um lugar ali de descanso, agora com os discípulos, vamos descansar um pouquinho, porque o dia anterior foi puxado, principalmente para os discípulos, né, por serem apenas homens, não eram deuses. Jesus era o Deus homem. E eles haviam passado pelo aperto da tempestade, pela admiração da forma como Jesus havia libertado aqueles homens no sepulcro.
E de repente em casa, esses amigos chegam com esse homem na cama, numa maca, e levam até Jesus, e Jesus atende à necessidade daquele homem. Já mais uma vez, Jesus vai abrir mão de seu descanso como homem para atender uma necessidade, mostrando que o nosso Deus, ele não descansa. O nosso Deus, em momento nenhum, ele tira o seu olhar das nossas necessidades. E Jesus, quando cura este homem, veja que o verso 9 fala assim: partindo Jesus dali, ou seja, Jesus estava na sua casa, Jesus tinha ido para descansar, de repente chega esse homem necessitado, Jesus atende aquele homem, os escribas, os fariseus, os líderes religiosos falam que é blasfêmia de Jesus, porque só Deus pode perdoar pecado. E Jesus fala, então, olha, o que é mais fácil? Dizer a ele levantar, para ele tomar o leito, levantar e andar, ou perdoar os pecados dele? Jesus perdoa os pecados daquele homem, mostrando que ele tem autoridade tanto para perdoar pecado, quanto para curar. E de repente, por algum motivo, Jesus sai da sua casa e de uma forma assim, andando pelo caminho, Jesus vai ao encontro de um homem, veja o verso 9, partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Jesus chama ele, segue-me, ele se levanta e segue a Jesus. Ou seja, Jesus trabalha também nas ruas, em qualquer lugar, Jesus está trabalhando. Jesus sai da sua casa, volta para as ruas, onde ele encontra Mateus, que é uma das pessoas que nem imaginava ou não tinha o menor interesse de ir até Jesus. Mateus estava cuidando da sua vida. Mateus estava ali trabalhando, um trabalho sim que lhe trazia riquezas, mas era um trabalho também, lembra, que lhe trazia desprezo, porque ele era um publicano. Ele era considerado pelos seus como um traidor da pátria. Afinal de contas, ele cobrava impostos para Roma, que dominava os judeus. Jesus chama Mateus. Nós vimos, os irmãos lembram que Jesus está mostrando que ele veio também, ou ele veio para chamar as pessoas consideradas desprezíveis pela sociedade. Aquela pessoa que a sociedade acha que não é digno de perdão, que não é digno de misericórdia. Era assim os publicanos, né? Existia uma classe de pessoas desprezadas e o publicano era uma delas. Fazia parte desse grupo. E Jesus chama este homem. Nos versos de 10 a 13, Mateus fala assim, olha, e sucedeu que estando ele em casa, aqui, irmãos, Jesus não está voltando para a casa dele, ou Jesus não voltou para a casa dele. Marcos e Lucas vão trazer mais detalhes e vão falar que Jesus foi para a casa de Levi, o próprio Mateus. O que acontece então? Quando Jesus chama Mateus e ele se levanta e segue Jesus, ele fala assim, Senhor, vamos lá na minha casa. Ele leva Jesus e os discípulos para sua casa, ele convida os seus amigos publicanos, seus colegas de profissão, e ele prepara um grande banquete, mostrando que Jesus não só trabalha desde cedo, desde antes da fundação do mundo, não só que Jesus trabalha no local como ele foi à casa dele descansar, não só que Jesus trabalha na rua onde as pessoas têm as suas necessidades, mas que Jesus também vai na casa das pessoas. Mateus, após ser chamado de uma forma tão irresistível, ele vai para sua casa, ele prepara um banquete, onde Jesus, onde os discípulos e outros publicanos são convidados. Jesus, o rei, está sentado à mesa com publicanos, a ponto de alguns falarem assim, por que come seu mestre com pecadores? E Jesus responde o quê? Veja o verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E por isso nós lemos aquele texto de Oséias, no verso 13, Jesus faz referência exatamente a isso. Ide, porém, e aprendei o que significa. Ou seja, Jesus está falando, vocês conhecem as Escrituras, mas vocês não entenderam as Escrituras. Misericórdia quero e não o holocausto. Jesus, irmãos, é o Rei que trabalha para atender todas as necessidades das pessoas que são consideradas, ou muitas das vezes são desprezadas.
Mas o texto continua, e aqui em Mateus, né, Jesus na casa de Mateus, imagino que a presença de Jesus na casa de Mateus possa ter trago paz para aquela casa. E Jesus está ali, e Jesus não foi ali só para bater papo, Jesus foi ali e começou também a ensinar. E todos o ouviam. Ao ponto de que, de repente, chegam ali, os versos 14 a 17, chega na casa de Mateus os discípulos de João. E os discípulos de João perguntam para os discípulos, para os outros assim, olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, e vocês não. Jesus responde, e aqui Jesus já não responde mais com aquela forma tão... Eu imagino que para os fariseus Jesus respondeu de uma forma mais agressiva, né? Mas veja o verso 15, aqui Jesus fala assim, pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? E Jesus nos mostra aqui que a presença dele em nossas vidas é mais importante do que qualquer coisa. Se Jesus está conosco, nós não temos motivo para ficarmos tristes. Até porque a palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar. E alegrar no Senhor, e alegrar sempre, né? Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. O que não cabe, então, irmãos, é um crente ou alguém que se diz salvo em Jesus Cristo, ser carrancudo, ser triste, ser resmungão, ser murmurador, reclamando de tudo, não olha as circunstâncias, não vê nada. Olha, senão a situação está complicada. Mas eu tenho Jesus comigo no meu barco. Jesus, irmãos, está mostrando aqui, quando ele fala, olha, a minha presença é o suficiente. A minha presença com vocês é motivo de alegria. Os discípulos de João Batista chegam a Jesus com uma dúvida sobre o jejum. Mas o ensino de Jesus é tão simples. Ou como nós falamos, né, hoje de manhã, a doutrina de Jesus é algo tão simples, porque ele ensina e ensina como alguém que tem autoridade. Jesus está dizendo, olha, a minha presença vale mais do que qualquer costume. Mesmo que alguns costumes sejam importantes. Sejam importantes. Jesus continua na casa de Mateus, diante daquele banquete, conversando com as pessoas, e de repente algo estranho para os judeus, principalmente para a liderança religiosa, acontece. Quem mais desprezava alguém como Mateus eram os líderes religiosos, os fariseus, escribas, saduceus. E de repente o que acontece? Veja o verso 18. Vamos ler o verso 18 junto? Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. De repente, naquele banquete, Mateus fala que entra um chefe. Nós sabemos que Marcos e Lucas dizem que esse chefe é Jairo. Ele é chefe da sinagoga, o principal da sinagoga. De repente, aquele líder religioso que tem uma influência na cidade, pois ele era responsável pela sinagoga, o local de reunião dos judeus, ele organizava tudo. Ele chega, mas ele não chega para questionar Jesus, pelo contrário, ele chega com um pedido de um pai em total desespero. E Jesus, então, para aquela conversa, Jesus para aquele ensinamento para atender um pedido urgente. Jesus interrompe ali a sua conversa para atender o pedido de um pai que está desesperado com a filha quase à morte ou morta. Mateus coloca como ela faleceu, os outros à beira da morte. Jesus se levanta daquele lugar de banquete, da casa cheia de publicanos, para acompanhar um chefe da sinagoga que entrou na casa de um publicano. Não para criticá-los, mas para pedir ajuda a Jesus. Lembra da mensagem? Jairo era um homem de posição. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus atende aquele que se humilha. Jairo não se humilhou apenas diante de Jesus, Jairo se humilhou diante daquela multidão toda, viu ele se humilhando, Jairo se humilhou diante até dos próprios publicanos que estavam ali.
porque o seu pedido era urgente. A sua filha estava à morte. E os versos 19, o verso 19 diz que Jesus imediatamente, olha, Jesus se levantou e o seguia, e seus discípulos também. Então Jesus levanta-se daquele banquete e vai seguindo Jairo em direção à sua casa. Mas no domingo passado, nós pregamos sobre Jesus é o rei que trabalha atendendo a pedidos que não foram feitos. Pedidos que muitas das vezes nós não temos força para expressar, que nós não conseguimos expressar. Jesus sai às pressas em direção à casa de Jairo. Mas mesmo a pressa de Jesus para ir à casa de Jairo não o impede dele parar e dar atenção para mais uma pessoa que era excluída. De repente, a pressa de Jesus para atender Jairo é interrompida por causa de uma mulher que nem sequer fez o pedido. Imagina uma fila de pedidos, de pessoas para pedir algo, e essa mulher chega, ela literalmente corta a fila, ela é atendida. Foi isso que essa mulher fez. Ela simplesmente chegou, tocou as vestes de Jesus, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curado. Então Jesus dá a essa mulher mais do que ela esperava, mais do que ela queria. Não apenas a cura daquela hemorragia, mas também a salvação. Filha, a sua fé salvou. Lembrando, irmãos, que Jesus, ele tem poder para atender até aqueles pedidos que nós não conseguimos expressar. Jesus tem poder para atender aqueles pedidos que nós não conseguimos transformar em palavras. E é por isso que nós temos dois mediadores ou dois intercessores, né? O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela mulher não conseguiu transformar seu pedido em palavras, mas Jesus sabia do pedido dela. O texto continua. Nos versos 23 a 26, Jesus vai em direção à casa de Jairo, depois de atender a... E aqui é algo interessante para mim. Jesus chega à casa de Jairo, Jesus vê ali o choro, né, as músicas por causa do luto. Jesus manda todos se retirar. Jesus fala que a menina não está morta, que a menina está dormindo. E é claro que sempre tem os incrédulos, riam-se dele. Jesus sobe ao quarto acompanhado apenas do pai, da mãe, de Pedro, Tiago e João. Jesus restaura a vida daquela menina. Talita cumi, levanta-te. Jesus manda dar algo para aquela menina comer. Olha o cuidado dele, né? Não apenas restaurou a vida, mas ainda alimente, ela está com fome. Olha como Jesus conhece todas as nossas necessidades. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que nada vai impedir Jesus de cumprir a sua agenda. Nada impede Jesus de cumprir o seu trabalho, aquilo que ele já tem planejado. Pode parecer que essa mulher, quando ela entra no caminho entre Jesus e a casa de Jairo, ela, de certa forma, meio que retarda, mas Jesus fez um compromisso e ele é fiel ao compromisso que ele fez. Ele fala com Jairo, sim, Jairo, eu vou à sua casa, vamos à sua casa. E mesmo quando os outros evangelistas colocam assim, que alguém fala assim, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu, Deus fala, não, vamos lá, vamos, continuemos. Eu vou à sua casa. Então, irmãos, nada pode impedir Jesus de fazer aquilo que ele deseja fazer. Ele fez um compromisso com o chefe da sinagoga, eu vou à sua casa. Jesus não mudou de ideia, por mais que a multidão o apertasse, por mais que aquela mulher tocasse nele de uma forma diferente, de uma forma que saísse do poder, e ele parasse e desse atenção àquela mulher. Depois de despedida, vai, a tua fé te salvou, agora eu vou continuar o meu caminho, que é a casa de Jairo. Isso para nós, irmãos, traz a segurança de que Jesus não se esquece de nenhuma de suas promessas. De nenhuma delas. Jesus vai. Jesus cura aquela criança.
traz a alegria de volta para aquela casa, pois afinal de contas era filha única daquele casal. E Jesus mais uma vez sai. O verso 27 vai dizer assim: partindo Jesus dali. Essa é a terceira vez, já repararam? Que Jesus sai de uma casa no mesmo dia. Embora Mateus não coloque, Marcos e Lucas falam que Jesus foi para a casa dele. Jesus sai da casa, Jesus na casa dele cura o paralítico. Jesus sai da casa dele, vai ao encontro de Mateus. Mateus chama Jesus para a casa, para a sua casa, oferece um banquete. Jesus sai da casa de Mateus e vai para a casa de Jairo. E isso, as horas do dia estão passando. O banquete provavelmente foi ali para a hora do almoço. A hora do dia passando. E o texto diz então que Jesus partindo dali e de repente seguiram-lhe 2 cegos. Essa é a terceira vez que Jesus sai de uma casa no mesmo dia. Ele saiu da sua casa, ele saiu da casa de Mateus e agora ele sai da casa de Jairo. Significando para nós o seguinte, irmãos, que Jesus é o rei que trabalha onde ele pode ser encontrado. O interessante aqui, quem encontra Jesus? Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão. Jesus é o rei que se deixa encontrar e até cegos sabem onde encontrar. Até cegos sabem. Jesus se deixa encontrar por todos aqueles que o buscam e o buscam de forma sincera e o buscam verdadeiramente. E esses homens chegam e agora eles entram em outra casa onde Jesus está, eles aproximam e Jesus pergunta para eles assim, verso 28, credes que eu posso fazer isso? Eles respondem, sim, Senhor. Jesus toca os olhos daqueles homens, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abrem, eles passam a enxergar. Não sei se novamente ou pela primeira vez, o texto não fala. Interessante é Jesus pedindo, não contem para ninguém. Mas é impossível não compartilhar daquilo que Jesus fez. Verso 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Estou vendo, estamos vendo. Jesus, o rei que atende pedido, nos curou. No mesmo dia ele cura um paralítico. No mesmo dia ele liberta um homem. No mesmo dia ele restaura a saúde de uma mulher. No mesmo dia ele traz a vida a uma menina novamente. No mesmo dia, ele cura 2 cegos. Olha o tanto que Jesus trabalhou nesse dia. Mas o trabalho de Jesus, irmãos, como eu disse, não para por aí. E de repente, acho que Jesus fez tanto mais coisas nesse dia. E aqui, a partir do verso 32, de repente, assim que aqueles homens saem, os 2 cegos, olha, ao retirarem-se eles, ou seja, eles mal saíram, alguém chega com um homem endemoniado e mudo, verso 32. E Jesus expulsa aquele demônio, o mudo passa a falar, as multidões ficam admiradas, jamais vimos tal coisa em Israel. Mas é claro que tem os incrédulos, os fariseus murmuravam, ele fez isso porque ele é o chefe dos demônios. No mesmo dia, Jesus também liberta. Isso mostra, irmãos, que Jesus, o rei que trabalha e continua trabalhando, ele trabalha para libertar aqueles que são dele do império das trevas. E é isso que Paulo fala, né? Ele vos libertou do império das trevas. Jesus, ao morrer na cruz, nos libertou e tem muitos ainda que ele vai libertar pelo seu sacrifício, pela sua morte e ressurreição. Jesus é o rei que veio anunciar o seu reino, o reino dos céus. E todo reino tem seus inimigos. E aqui os inimigos do reino de Cristo também são seres espirituais. O príncipe da potestade do ar, Satanás e seus anjos caídos. Eles aqui oprimem um homem e essa possessão aqui tira o homem a capacidade dele falar. Mas Jesus liberta este homem deste domínio. E é para isso que ele veio.
para libertar o homem do império das trevas. E nesse final do capítulo, como estava dizendo, eu creio que Jesus fez tanta coisa nesse dia, Mateus não escreve todas elas. O próprio apóstolo João vai falar ali no final do seu evangelho, ele fala assim, olha, se fosse colocar nos livros todas as coisas que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Creio que aqui, Mateus, para resumir, depois que ele fala de Jesus libertar este homem dos demônios, ele fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Veja que de uma forma, ele termina de uma forma tão assim, abrupta, né? De repente, ele para de falar das coisas que Jesus fez, de uma forma específica, e fala de uma forma geral, né? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, verso 36, ele compadeceu-se das multidões porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Foi um dia intenso de trabalho, ao ponto de que Mateus teve que apenas resumir, falar de uma forma geral. Olha, eu tive que escolher algumas coisas que fez. O apóstolo João fez a mesma coisa, né? Mais resumido ainda, no seu evangelho, ele coloca 7 ou 8 milagres que Jesus fez. Ele seleciona alguns porque foram tantos e tantos milagres que Jesus fez. E aqui nós estamos olhando para um dia apenas, não para 3 anos de ministério. Olha o tanto de coisa que Jesus fez nesse dia. E de repente Jesus vira para os seus discípulos, verso 37, e diz assim, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus é o rei que trabalha incessantemente e diz que a obra é grande e que tem muita coisa a ser feita, e por isso seus discípulos deveriam pedir ao Pai que mandasse mais trabalhadores para a seara, porque são muitas ovelhas que estão perdidas, necessitando de pastores, aflitas, exaustas, sem cuidado. O ministério terreno de Jesus foi curto, cerca de 3 anos. Mas o seu trabalho não para, ele continua trabalhando, ele continua cuidando, ele continua sustentando a sua igreja, sustentando os seus discípulos. Mas ele não apenas faz isso, mas também nos capacita e nos ordena a trabalhar na sua obra, continuando a obra que ele fez. No final das contas, irmãos, tudo que Jesus fez nesse dia foi com o objetivo de anunciar o reino de Deus. Tanto que ele percorria todas as cidades, pregando o evangelho do reino. Curar um paralítico, ressuscitar uma criança, curar uma mulher enferma, libertar alguém da possessão demoníaca, fazer alguém ver, enxergar, são apenas sinais do reino de Deus. Porque o principal impacto que o reino de Deus vem causar no homem é transformar a vida, é fazer com o homem igual Mateus, que era desprezado, seja amado pelos seus companheiros ali, e agora os outros discípulos. É tirar o homem do império das trevas e trazer para o reino de Deus. Mas, irmãos, o que eu devo guardar com essa mensagem? Qual é a aplicação para nós? Vamos abrir Mateus no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós estamos falando a partir do verso 7. Esse capítulo 9 de Mateus, e hoje, como esse resumo, falamos de uma forma mais detalhada nos domingos anteriores, Jesus é o rei que atende pedido e que se deixa encontrar. Ele se coloca no caminho do homem e faz com que o homem o encontre. Mas antes disso, veja o que Jesus falou. Verso 7 do capítulo 7 até o verso 12.
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo, pois, quanto quereis que os homens nos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, depois de falar ali com os seus discípulos sobre pedir e como pedir, e depois de ensinar a orar, ele vai mostrando no caminhar aí um dia os pedidos sendo atendidos e realizados. Com certeza, cada um de nós temos os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos problemas. Mas por que não estamos sendo atendidos? Sim, olha, Deus pode não atender o meu pedido por não ser a vontade dele. Deus pode não atender o meu pedido porque eu não estou preparado. Deus pode não atender a um pedido por causa de pecado. São algumas das possíveis respostas. Mas considerando que não seja pecado, por que não temos os nossos pedidos atendidos? E aí eu quero que os irmãos vão comigo lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. O verso 2 diz assim, Tiago 4. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Então, se nós não temos algo, é porque nós não pedimos. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Muitas das vezes, irmãos, nossos pedidos não são atendidos porque nós pedimos mal. Porque nós não pedimos da forma correta ou com os objetivos corretos. E assim, Tiago vai dizer, e veja o parte do verso 5, que diz assim, olha, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz. Ou suponde que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Seja o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes, né? Um ciúmes de cuidado, um ciúmes de, olha, você é meu, é propriedade exclusiva, como diz o apóstolo Pedro. E Deus, nessa propriedade exclusiva que nós somos dele, ele vai cuidar de nós da maneira que só ele sabe fazer. E aí, tanto o verso 6 vai dizer, então, que Deus dá maior graça ao humilde. E nesse Mateus, capítulo 9, nesses pedidos, né, nós vimos a humildade. Aqueles 4 amigos não desistiram. Eles estiveram carregando aquele amigo necessitado. Isso é uma prova de humildade. Os outros vendo que vocês estão... E a humildade também é amor ao próximo. Naquilo que você quer que os outros façam, os outros façam para você, você tem que fazer para o outro. A mulher, né? Ela sabia que ela já era desprezada, poderia sofrer mais, mas ela se humilhou. Jairo, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, dá a sua graça aos humildes. A aplicação para nós, irmãos, é que nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele nos exalte, como diz o verso 10 aí do capítulo 4 de Tiago. Nosso objetivo, ao expor o capítulo 9 de Mateus, é incentivar a igreja, é me incentivar a fazer conhecido diante de Deus os meus pedidos. Pois Ele é o nosso Pai.
Como Jesus falou, né? Se nós procuramos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. O que você tem pedido a Deus? Como você tem pedido a Deus? Para que você tem pedido a Deus? Eu quero fazer algo nesta noite e convido você. Vamos fazer um momento que você vai colocar diante de Deus os seus pedidos. Depois nós vamos cantar mais um cântico. Depois nós vamos orar mais uma vez.